fui tentar entender como que a gente poderia encontrar produtos disponíveis no mercado, né, que já fossem produzidos e que pudessem ser incorporados nesse projeto. E aí, projetistas, estamos aqui com um novo vídeo. Nessa situação atual está um pouquinho difícil, mas nós encontramos um projeto incrível e estamos trazendo aqui uma convidada extremamente especial, a professora doutora Cristiane Aum, que é professora do curso de design da FAO, e também ela faz parte do grupo de Design em Ação, que trouxe e desenvolveu um projeto de um protetor facial e que está utilizando materiais já existentes. Mas eu vou deixar ela explicar um pouquinho melhor, porque ela tem todo o domínio sobre o assunto. Então, Cris, por favor. Então, obrigada pelo convite, né? Então, é o seguinte, esse protetor facial, ele surgiu da necessidade de atender uma demanda em função de uma situação emergencial em que muitos médicos, atendentes de postos e hospitais de saúde, né, recepcionistas, estavam precisando desses equipamentos para proteger essas pessoas, esses trabalhadores, em relação aos pacientes. Nós, inicialmente, recebemos uma demanda da universidade que procurava entender quais seriam as ações que as várias unidades poderiam fazer e contribuir para suprir as necessidades atuais nesse momento em que nos encontramos. O Inova USP era responsável por coordenar essas ações. E nós, na FAO, nós temos equipamentos de prototipagem rápida. Então, nós temos cortadoras a laser, nós temos impressoras 3D, e nós ingressamos na tentativa de contribuir com as impressões das peças, né, das testeiras, dos protetores faciais, e também cortando com o equipamento de corte a laser, os visores e montando para poder fazer a distribuição dessas peças. Nós começamos em conjunto com o Inova, só que num determinado momento a gente via que a produção diária era muito pequena das várias unidades, então eram poucas dezenas, porque esse processo de impressão 3D, ele é muito interessante para desenvolvimento de projetos, para testar protótipos, mas o rendimento é muito pequeno, né? E o acabamento, às vezes, também deixa a desejar, você tem que dar algum acabamento superficial para tirar, né, rugosidades. E sentindo a necessidade dos hospitais e dos postos de saúde, né, dos atendentes, por um lado, e a demanda que nós conseguíamos suprir diariamente, né, era muito pouco, eu fiquei angustiada e fui tentar entender como que a gente poderia encontrar produtos disponíveis no mercado, né, que já fossem produzidos e que pudessem ser incorporados nesse projeto. Então, seria uma adaptação a um projeto que ele é open source, que foi utilizado por diferentes universidades. Isso posto, eu entrei em contato com algumas empresas que faziam tanto os protetores como as carneiras. Carneiras são aquelas partes internas de capacete, só que elas não tinham condições de produzir ou receber pedidos em 2 meses, ou seja, a nossa urgência continuava muito grande. E aí, em casa, né, sem poder sair, olhando tudo que eu tinha, o que poderia ser, para ver se me abria alguma ideia, né, do que seria possível já pegar com um produto existente. Foi aí que eu me dei conta das abraçadeiras, as abraçadeiras utilizadas para prender equipamentos elétricos, né, organizar a fiação, e que são de nylon, material inerte, super resistente, com ótimas qualidades. E, por sorte, na minha casa eu tinha, por um lado, as abraçadeiras grandes, né, de 9 milímetros de altura, e também eu tinha, nos meus materiais, 2 folhas de acetato. E aí comecei, né, a fazer o desenho, né, à mão mesmo, porque as peças são grandes, né, então fazendo à mão, utilizando a tesoura, e montei um primeiro protótipo. Como as abraçadeiras, você tem aquela trava que você trava e aí você prende e não solta mais. Para você abrir, você tem que cortar. Como era teste, eu usei abraçadeiras pequenas para esse ajuste, né, para poder mexer, né, e testar, verificar no protótipo se funcionava ou não. Mas essa foi uma solução interessante já para o produto, né? Você só precisaria aprender se você quisesse usar o EPI como seu protetor individual e
não desmontar. Mas se você quisesse desmontar para poder limpar tudo mais e remontar, o melhor seria manter as abraçadeiras pequenas que permitiriam um ajuste. Então, eu desenvolvi esse projeto em casa. Mostrei para os meus colegas do grupo de pesquisa Design em Ação, que acharam que era interessante, era válido. Também consultei, né, meu irmão, que é médico, para verificar se tinha alguma questão referente ao uso do nylon. Ele falou, não. E mostrei para ele, pus na minha cabeça, mostrei, agitando a cabeça para ver que, né, ficava fixo. Falei, olha, acho que tem potencial. No dia seguinte, combinei, né, com o Emílio, que ele é o chefe lá na seção técnica de modelos, ensaios e experimentações construtivas da FAO, que estava lá já cortando as placas de PETG para a montagem nas peças que eram impressas, né? Falei, olha, eu vou levar um protótipo aí, me ajuda, a gente vai testar, fazer as variações no desenho se forem necessárias, né? Porque o que eu tinha feito era tudo na mão, né? Com o que eu tinha, não tinha o mesmo material. Aí nós testamos naquela manhã, e aí uma voluntária do Inova USP, né? Ela é médica, a Vanessa, ela foi lá buscar os 2 protótipos que a gente montou, um que era um pouco menor e o outro que abraçava a orelha, né? Que era talvez uma das necessidades, com alturas de visores diferentes, né? Mais raso ou mais alto. Ela levou os 2, né, mostrando como poderia ser ajustado, foi para o HC. No HC, eles fazem teste de sujidade, né, de capacidade de limpeza com vários materiais e também de uso, né, durante 24 horas, para verificar se é confortável, se fica fixo na cabeça. E depois, no dia seguinte, o protótipo foi aprovado. Então, quando ele foi aprovado, conversamos com a direção da FAO, conversamos com o Inova, conseguimos produzir as peças, né? Fomos comprar as peças, porque as abraçadeiras são disponíveis no mercado, você encontra em lojas de material de construção, lojas de materiais elétricos, né? E tem os fornecedores, as indústrias, né, representantes aqui no Brasil, então você consegue ter acesso facilmente. Então, nós compramos, no dia seguinte pegamos o material, segunda-feira começamos uma produção na FAO, né, isso foi um empenho da FAO para fazer isso, e também da Escola Politécnica, né, fizemos as peças e conseguimos entregar em 3 dias 900 protetores. Veja, ele não é a solução do problema, mas ele foi uma estratégia para dar tempo das indústrias se organizarem e entrarem com o seu know-how e com a sua capacidade de produção, né, para produzir mais peças por injeção, por exemplo, em maior quantidade. Então, nós entregamos essas 900 e estamos aguardando. Se houver necessidade que a gente entre em um outro momento, com uma outra leva de produção, aí talvez a gente vá buscar novos parceiros e até verificar se a própria indústria não quer, das abraçadeiras não querem fazer algum tipo de doação, né, nesse sentido, para a gente poder atender a demandas específicas em prazos específicos. Mesmo porque esses protetores, eles são aprovados, mas eles no hospital, eles têm um tempo de uso de em torno de 15 dias. Depois eles são descartados, é uma medida de segurança. Então, essa necessidade, ela só é replicada. O roteiro para montagem desse protetor, ele está disponível no nosso site, então qualquer um pode ir lá, baixar e ter acessível o desenho, tanto para cortar laser, se ele tiver um corte a laser, como o desenho técnico, que é simples, que ele pode pegar e cortar com a tesoura e montar gratuitamente, livre para quem quiser. Então, é uma estratégia interessante. Aqui, ó, esse daqui é um dos modelinhos, né, que a gente fez, né, que está disponível, ele é formado com 2 abraçadeiras, as 2 abraçadeiras, né, de 9 milímetros e algumas abraçadeiras pequenininhas que fecham o conjunto e ele é completamente ajustável, né, ele é completamente ajustável, você põe essa parte mais perto ou mais longe, fixa na cabeça e tudo mais. Então, é isso, é mais ou menos isso, né. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que foi a produção justamente de ir na FAO nesse momento e conseguir produzir essas 900 peças? Quais foram as medidas de cuidado? Então, de cuidado, primeiro, todas as pessoas que foram como voluntárias. Então, o Emílio estava lá desde o início, ele falou que sim, ele estaria como voluntário, que ele gostaria de ficar lá, né? Mas ele falou, quero ficar aqui sozinho trabalhando.
No momento em que veio a produção, ele falou, não, tudo bem, então a gente vai fazer, né, todos os cuidados, a gente tinha sabonete, a gente tinha álcool gel, a gente tinha máscara, a gente respeitava a distância para a produção, e nós tínhamos equipes, algumas vezes tinham 2 pessoas, outras 3, outras 6, entendeu? Mas uma média de 4 pessoas trabalhando, era isso. Os cuidados que a gente teve foi isso, não abrir para muita gente, porque a gente tinha certeza que se a gente abrisse, muita gente gostaria de contribuir, né, e participar. Mas, para garantir um número pequeno de pessoas, com a distância necessária, com os procedimentos de limpeza, para a própria proteção necessária, a gente manteve sempre poucas pessoas. Então, a gente produziu uma quantidade de 300 na segunda-feira, no dia seguinte, na terça-feira de manhã, um carro foi buscar na FAO e levou no HC, na terça-feira a gente produziu também, e aí no outro dia, na quarta-feira, um carro menor levou uma quantidade menor de protetores, porque ele não tinha espaço, e na quarta-feira a gente produziu 402 e fechou o nosso lote de 902 máscaras, protetores. Na quinta-feira de manhã foi a última remessa e a gente finalizou. É um tipo de projeto que, estando acessível, qualquer um que tenha acesso às lojas de material de construção ou as lojas de material de papelaria, porque o acetato, o PETG, que é o material do visor, ele é mais difícil de encontrar. Ele encontra em lojas de programação visual, comunicação visual, isso você encontra. Mas o acetato você encontra nas lojas de papelarias, né? Mas o importante é que ele também tenha aquele 0,5 milímetros de espessura da camada. Não pode ser aquele fininho, assim, muito fininho, não, tá? Então é isso. Ao acessar o roteiro, né, tem todas as especificações, as informações em relação à norma, inclusive, né, do que deve ser feito, entendendo também que todo esse tipo de material ele foi feito neste momento de exceção, em que também os órgãos, né, governamentais, eles abriram uma janela para a produção desses equipamentos nestas condições, em virtude do momento pelo qual estamos passando. Evidentemente, para no futuro, assim que essa janela de tempo de produção fechar, teremos que submeter esse material a todos os seus procedimentos e testes regulares, tá? Isso é importante avisar. Uma questão já foi atingida, que foi atender a uma demanda rápida, né, em pouco tempo, porque trabalhamos em 4 pessoas e conseguimos fazer todas as peças em 300 peças por dia, em pouca gente, e que ela vem como complementando as outras produções, as produções feitas ainda por impressão 3D, né, e agora nós já temos algumas peças sendo injetadas, tá? Então, esse impacto já teve e também pode ser retomado, né, da execução, mas o conhecimento dessa possibilidade de construção pode ser ainda mais interessante. A própria voluntária que faz parte do Inova e que é médica, ela não é brasileira, e ela pretende traduzir esse roteiro e também divulgar em espanhol para diferentes lugares. Então, assim, são materiais disponíveis no mercado normalmente, e quem tiver condição de ter, né? E são relativamente baratos. Se você olhar na internet, uma abraçadeira dessas de 9 milímetros, ela custa em torno a unidade, em torno de R$3, R$3,50. Então, não é tanto. Um saquinho de 100 abraçadeiras pequenas sai R$4. Então, não são valores altíssimos. E a pessoa, quando ainda vamos supor, você é um atendente, mesmo um secretário, não precisa ser o médico que está em contato direto, né? Pode ser o atendente, o secretário, ele quer usar aquilo ali para se proteger e ele não tem, né? Ainda não chegou a sua remessa, ele pode, num determinado momento, montar o seu em casa e se sentir mais seguro. Ter a proteção de fato, porque o produto consegue proteger, mas também a proteção emocional, né, psicológica do indivíduo. Então, a função da universidade é criar conhecimento e divulgar, né, da melhor maneira, e é isso que a gente vai tentar fazer, deixar disponível para quem quiser, livre, né, e é isso. E Cris, uma última pergunta, só para arrematar isso. Qual você acha que é o papel do designer nessa situação? O papel do designer é fundamental. É fundamental, porque a gente está lidando com necessidades humanas, em momentos que fogem da rotina habitual das pessoas, das cidades, do campo, dos vários lugares. Então, nós temos que estar atentos a isso.
atentos às necessidades, às angústias, e perceber de que maneira a gente consegue contribuir com novos projetos, porque nossa função é projetar, né? É identificar as necessidades, compartilhar com as pessoas, entender o que as pessoas precisam e, se possível, projetar com as pessoas, né? Você tendo feedback, e trazer novas possibilidades de interface com o nosso mundo material e também com o nosso mundo virtual. Nossa, que demais. Terminar com essa frase foi fantástica. Cris, eu não vou prolongar muito mais, porque senão o nosso vídeo vai ficar gigantesco. Mas a gente agradece muito a sua presença aqui. Foi basicamente uma aula intensiva. A gente vai deixar aqui também compartilhado no nosso canal os links do projeto para todo mundo ter o acesso a eles. Deixar aberta perguntas. Quem quiser tirar mais algumas dúvidas, a gente vai receber essas perguntas. Se forem muito técnicas, a gente pode passar também para a Cris, que vai explicar para a gente e a gente tenta responder da melhor maneira possível aqui nos comentários. E se vocês curtiram esse vídeo, deixa esse seu like, porque é muito importante para a gente saber se vocês estão curtindo dos assuntos. Esse em específico foi super especial para a gente, que a gente acha que é muito importante, também como nosso papel como designers, trazer o que nós estamos fazendo nessa situação. E nossas redes sociais também estão aqui embaixo para conversar com a gente. Temos vídeos toda segunda-feira, cada 15 dias. Então fiquem aqui com a gente ou conferem outros vídeos que já tem aqui no canal. Valeu!